aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E eu queria saber se tem alguém exausto por aí, porque hoje eu vim falar sobre exaustão mental e burnout. Você sabia que um estudo da USP revelou que 1 em cada 5 brasileiros sofre de burnout? E segundo essa pesquisa, a maioria da população afetada tem menos de 30 anos? Para discutir esse tema comigo, eu convidei a psicóloga Patrícia Machado e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Patrícia, por favor, se apresente para nossa audiência. Oi, assim, queria primeiro agradecer pelo convite, né? Muito obrigada. Eu acho esse um tema importantíssimo para a gente conversar. Achei ótimo que a gente vai ter essa oportunidade. Eu sou Patrícia Machado, sou psicóloga clínica, né? Eu atendo presencialmente, em Fortaleza e online para o mundo inteiro. E é uma das coisas que a gente vai falar também, que são essas características desse trabalho novo, que essas características novas do trabalho que estão deixando muita gente exausta. Sim, 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 com certeza. Bom, também queria te agradecer, né, por estar aqui participando do podcast. E para começar, então, vamos falar o que caracteriza essa exaustão mental, né? Como que a gente pode definir o que é ela? Certo, a gente pode pensar, né, na exaustão como sendo o último nível do estresse, né? E da ansiedade, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala em estresse e ansiedade, a gente normalmente pensa logo que são necessariamente coisas péssimas, não posso sentir, é negativo, tenho que evitar a todo custo. E não. Né? Assim, o estresse, assim como a ansiedade, eles são coisas necessárias demais para a nossa sobrevivência. Tanto para a nossa sobrevivência, para a gente identificar situações de perigo e agir ou fugir, né? Como para situações de desempenho. Se você no trabalho mesmo precisa apresentar alguma coisa, precisa desempenhar uma função nova, se você não sente estresse nem na situação de perigo, nem nessas situações de desempenho, muito provavelmente você não vai ter aquela energia extra, né, necessária para desempenhar aquela função ou para fugir ou para lidar com aquela situação de potencial perigo. Então, assim, para começar, a gente tem que dizer que estresse e ansiedade, eles são muito necessários e importantíssimos na nossa vida. A gente precisa sentir. Só que quando aquilo dura por muito tempo, né? Essa situação de estresse e de ansiedade duram por tempo demais, de um jeito intenso demais, começam a prejudicar a nossa vida, começa a realmente fazer mal. E digamos que o último nível desse estresse, dessa ansiedade, quando a gente já não consegue mais agir, quando a gente já fica sobrecarregado, a gente muitas vezes paralisa, vamos chamar de exaustão, né? Quando a gente já não consegue mais lidar. E assim, nesses momentos, assim, a gente consegue identificar quais são os sinais que o nosso corpo demonstra antes de chegar nesse pico, digamos assim? Sim, né? Porque assim, todo o estresse e ansiedade, eles vêm acompanhados de reações do corpo, né? São reações químicas, são reações que a gente sente já desde o início, né? Toda vez que a gente fica nervoso com alguma coisa, o coração bate mais forte, de repente fica mais sangue levado para o cérebro porque a gente precisa pensar mais, ou a gente sente as mãos frias. E a gente tem uma série de sinais que o corpo dá quando a gente sente aquela ansiedade, né, e aquele estresse. E aí o que é que acontece? Aquilo ali leva a gente, esses primeiros sinais, eles levam a gente a agir ou fugir. Quando a gente consegue lidar de uma forma adequada com aquela situação, ou quando a gente consegue fugir, ou quando a situação acaba, em tese, a gente volta ao nosso estado normal. Porque o que o corpo está tentando fazer o tempo todo é voltar para o estado normal, né? Porque quando a gente passa tempo demais estressado, a gente já nem identifica que é um estresse, já vira o normal, né? E não é. Então, quando aquilo dura tempo demais, que o corpo não consegue voltar ao normal, o que, que pode acontecer? Claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas a pessoa pode ficar mais irritada, pode ficar com o humor mais
oscilando, né? Ou então ela muito rapidamente ela muda de estado de humor. O sono pode ficar alterado, o apetite pode ficar alterado para mais ou para menos. São sintomas muito parecidos. E aí, por isso que por muito tempo o burnout ele ficou meio que inserido nos diagnósticos de ansiedade e depressão, porque os sintomas eles são muito parecidos. Então, assim, o teu sono fica alterado, você fica mais irritado, o apetite muda, você pode ficar apático, você pode ficar o tempo todo nervoso. Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa, mas é quando você não consegue mais voltar para aquele estado onde você não está estressado, onde você não está ansioso, né? E aí, quando você começa a observar essas alterações e começa a realmente prejudicar a tua vida, aí já passou da hora de cuidar. É, com certeza. Acho que quando chega esse momento assim, né, a pessoa ela não tá mais em condições, né? Tipo, tem que parar e cuidar, porque deixou por tempo demais, né? Exatamente. Se puder fazer isso antes, identificar isso antes, vai ser bem melhor, bem mais fácil. Mas quando chega nesse estágio, realmente já foi tempo demais. Sim. E aí eu também queria aqui abordar se esse quadro, né, de burnout, que agora a gente vê muito falando de burnout, até pessoas famosas sendo afastadas, saindo dos empregos, isso é um fenômeno atual ou ele sempre existiu e só agora que deram um nome para ele? Assim, eu acho que o burnout tem os sintomas muito parecidos, se não iguais, digamos assim, da ansiedade e da depressão, muitas vezes, só que eles são exclusivamente relacionados a trabalho. Então, assim, a gente tem, eu acredito que a gente tenha duas frentes para observar. A gente não tem como culpar só o contexto e muito menos a gente tem como culpar só a pessoa, né? Eu tenho essas características externas para olhar, por exemplo, hoje, as pessoas sempre se estressaram com o trabalho? Sempre. Mas era uma coisa que, por um lado, até positivo do que a gente está fazendo, não se questionava. A pessoa tinha jornadas exaustivas, mas era como era. Ela ia, trabalhava muitas horas, voltava para casa, às vezes o ano inteiro, a vida inteira na mesma empresa. E não é que não era estressante, era que talvez não era questionado. Então, assim, pelo menos não questionado da forma que é hoje, né? Assim, tanto foi questionado que as coisas elas estão mudando. Não vou dizer só evoluindo, elas estão mudando. Então, a gente tem essas coisas externas para observar. O que hoje em dia a gente tem muito mais cobrança, a gente tem muito mais competição, não dá para a gente questionar isso, a gente tem muito mais competição. A gente tem muito mais essa necessidade, assim, a pessoa que trabalhava a vida inteira numa empresa, ela não tinha essa necessidade que se coloca hoje de você estar sempre numa escalada, estar sempre tentando chegar num topo que muitas vezes você nem sabe onde é que fica, você só sabe que tem que continuar subindo, né? E essa própria característica do trabalho online, que mudou muito a relação de trabalho, você não tem mais muito hora de trabalho, você não tem mais a hora que você vai para casa, você não tem mais uma quantidade determinada de horas para trabalhar. Isso a gente não tem como ignorar como um fator externo, digamos assim, que afeta e favorece muito para a pessoa ter esse tipo de transtorno. Ao mesmo tempo, a gente também pode colocar alguns fatores internos. Por quê? As pessoas elas encaram situações de formas diferentes. Então, assim, tem pessoas que naturalmente são muito mais preocupadas, são muito mais estressadas, a forma que a pessoa enxerga as situações vai também afetar a possibilidade dela ter um episódio de burnout. Por exemplo, se você enxerga um problema como com o tamanho que ele tem muitas vezes, com a forma que você vai lidar, como uma coisa natural que acontece, você vai lidar de um jeito. Agora, se eu enxergo tudo como um problema, assim, eu tenho uma tendência a catastrofizar tudo, ou eu tenho muito autocobrança, ou eu tenho muito a sensação de que eu não sou capaz, ou se eu encaro as coisas dessa forma, a possibilidade de eu ter um episódio de burnout é muito maior. Se eu sempre me acho inferior a todo mundo. Então, eu tenho que analisar essas duas coisas. Nem é certo, nem é errado. Às vezes, realmente, o problema é enorme. Não tô diminuindo o problema de ninguém. Mas, se você encara
de uma forma menos catastrófica do que outra pessoa, você vai se estressar mais ou menos, dependendo disso. Então, a gente tem que pegar esses fatores, tanto externos, né? Porque a gente não tem como culpar a pessoa, como internos, que são coisas de cada indivíduo mesmo. Sim, sim, é isso que você falou de se cobrar. Eu tenho muito isso, de autocobrança, sabe? Sim, Eu já sofri muito, assim, por me cobrar demais, às vezes sem necessidade mesmo. Então, é tipo, encarar uma situação em que depois que ela passou, eu percebi que não tinha necessidade do tanto de cobrança que eu coloquei em mim mesma, do tanto de estresse que eu passei, sendo que não era tudo aquilo. exato. Então, assim, se você é essa pessoa que se cobra, que bom que você conseguiu, depois da situação, perceber que não precisava de toda a cobrança, né? Isso é o teu corpo voltando ao normal, talvez. Então, assim, essa autocobrança, se você fica nesse estado, né, de autocobrança o tempo todo, você acha que nunca o que você faz tá bom, a tua possibilidade de ter um burnout, um episódio de crise de ansiedade, alguma coisa assim, é maior do que uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, vamos dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, se você não tem esse nível de ansiedade e de autocobrança, que é o que eu estava falando lá no começo, você ia fazer as coisas de qualquer jeito. Uhum. Então, assim, é sempre uma questão de você equilibrar. Não precisa ser perfeito, então não preciso me cobrar tanto, mas também não vou fazer de qualquer jeito. Então, algum nível de cobrança tem que ter. E aí, depois, o teu corpo volta ao normal e analisa para, nas próximas vezes, conseguir lidar de uma forma mais adequada, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Acho que buscar esse equilíbrio, assim, né, é o que acho que todos nós precisamos, né? Porque uma vez ou outra acho que acaba todo mundo sofrendo um pouco, né, com essa cobrança ou com ansiedade, né? Eu acho que no momento que a gente está vivendo agora, principalmente isso que você comentou do trabalho online, de às vezes você não ter muito isso certinho, o horário que entra, o horário que sai, porque você está dentro da sua casa o dia inteiro. Acho que isso tudo pode aflorar, né, um pouco dessa exaustão, então o equilíbrio é importante. Sim, e é difícil. Não estou aqui falando como se fosse uma coisa muito fácil da gente atingir, não. Assim, provavelmente você conseguiu voltar ao teu estado normal nessa situação de muita cobrança, porque não é uma coisa que você passa todos os dias. Porque se você passasse todos os dias, ou você ia ficar exausta, ou você ia se adaptar. Assim, então, esse equilíbrio eu não estou dizendo como se fosse uma coisa muito fácil, não. É muito difícil e às vezes a gente não vai conseguir mesmo. E aí, nesses momentos, o bom é ir procurar ajuda, né, de um profissional, que é importante, né? Sim, isso pode ajudar bastante. Sim, sim. E uma outra coisa que eu também queria aqui trazer para essa conversa é que quando a gente se encontra nessa situação, assim, quais são os artifícios e o que que a gente pode fazer para lidar melhor e para sair, né, dessa situação? Uhum. Assim, primeiro que quando a gente fala de burnout, como a gente está falando de um estresse muito intenso relacionado a trabalho, a primeira coisa é se afastar do trabalho. Então, assim, eu sei que parece uma coisa óbvia, mas não é. Quem é que hoje consegue se afastar do trabalho? Porque até quando você está longe, às vezes você está preocupado com o trabalho, né? Então, até o se afastar do trabalho ficou mais complicado. Hoje em dia, até assim, a gente estava falando da pessoa que trabalhava a vida inteira no mesmo lugar, que tinha férias, que deixava o trabalho no trabalho. Hoje em dia, nem quando você se afasta, você consegue se afastar muitas vezes. E existe isso. Quando você fala de um estresse exagerado que está prejudicando a tua vida e ele está relacionado ao trabalho, a primeira coisa é se afastar do trabalho. E aí, o que que acontece? O que que você pode fazer? Não é simplesmente descansar, né? Porque não é só o cansaço físico, digamos assim. Você se afasta e aí você pode até conseguir um tempo para analisar. Tá, então o que é nesse trabalho que tá me causando isso? É a carga horária? É a equipe? É a natureza do trabalho? É porque eu realmente odeio esse trabalho? O que é? Então aí você analisa as coisas, os aspectos externos, vamos dizer assim, né, desse trabalho. E outra coisa que dá para você analisar é esse autoconhecimento, né? De você pensar, não, eu estou lidando bem com as situações, é realmente mais do que eu consigo.
Eu estou enxergando os problemas com o tamanho que eles têm, ou estou enxergando maiores, menores, eu estou me cobrando demais e não precisava, ou eu estou sendo cobrado demais e realmente não dá. Então, assim, mas quando você tem um estresse muito grande, como qualquer estressor, você tem duas possibilidades, né? Ou você lida de outra forma, ou você se afasta, ou a situação acaba. No caso do burnout, você já está numa situação que você não consegue reagir. Então, você precisa se afastar. Uhum. Se afastando, você vai aprender a lidar e procurar ajuda profissional, né? Assim, é muito importante quando você não conseguir, não só com essa situação, com qualquer outra, né? Quando você não consegue lidar com qualquer situação, não é, e a gente, eu acho que tão importante quanto essa discussão sobre trabalho, é essa discussão geral sobre saúde mental, assim, procure ajuda. Se não for nada, se não for, você vai descobrir, né? Assim, não é porque eu não quero tomar remédio. Você não sabe se precisa. Se não precisar, você vai descobrir. E eu acho que cada vez mais a gente precisa tirar, né, esse preconceito. E ter que se afastar do trabalho não tira o teu mérito do trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que lembrar, porque essa autocobrança faz com que você se sinta fraco, porque todo mundo dá conta e você não. Uhum. Não é bem assim. A gente primeiro não sabe se todo mundo está dando conta. Parece que não. E segundo, que isso não significa, o fato de você estar passando por um momento difícil, não significa que você é pior do que ninguém. Ter que se afastar do trabalho, não, do mesmo jeito que o cansaço extremo não pode ser romantizado, porque a gente vê isso muito acontecendo, né? Assim, eu trabalho 10 horas por dia e eu que trabalho 12. A gente vê essa coisa muito romantizada. Então, assim, você não é melhor do que ninguém porque você trabalha 20 horas por dia. E você não é pior do que ninguém, porque você precisou se afastar um pouco. É, eu acho que isso de sentir que tá todo mundo dando conta e você não, tem muito a ver com as redes sociais, eu acho, né? Porque elas mostram um pedaço da realidade daquela pessoa e às vezes a gente toma aquilo como verdade e não acaba percebendo que aquela pessoa também tem problemas, aquela pessoa também se estressa e às vezes ela também tá exausta, mas ela só não tá expondo isso, né? Exato. E da mesma forma que a gente também não está expondo. Tem pessoas achando que a gente está dando conta quando a gente não está. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? A gente tem que saber que, da mesma forma que a gente não sai por aí dizendo tudo nas redes sociais, as pessoas também não dizem. É natural, né? É natural. Então, assim, todo mundo está precisando dar conta de alguma coisa que está difícil, assim, de um modo geral. Isso é a vida acontecendo. Se tiver pesado demais, procura ajuda, dá um tempo, respira. Uhum. É, eu acho que isso é muito importante a gente parar, respirar, tentar entender. E eu acho que principalmente jovens, eu estava lendo sobre esse tema, né, sobre exaustão mental, e eu percebi que muitos dos jovens hoje em dia estão em estado de exaustão, tanto esses jovens que estão em vestibular, assim, tanto os que estão entrando no mercado de trabalho, que estão há pouco tempo, assim, nessa vida de trabalho mesmo, que é o nível de exaustão tá muito grande. Então, eu acho que é importante mesmo a gente tentar parar e ver se a gente está sofrendo com esse tipo de coisa e realmente procurar um jeito de melhorar a nossa vida, né? Exato, eu acho que essa questão dos mais jovens, assim, basta você observar a carga horária dos adolescentes mesmo, nos colégios se preparando para o vestibular. É uma coisa assim que prova final de semana, quase todo final de semana, aula praticamente o dia todo. Assim, sobra muito pouco tempo para o adolescente ser adolescente, né? Então, assim, já é praticamente a mesma cobrança de um trabalho, mas, e ao mesmo tempo, como você vai dizer que não, se o sistema todo está voltado para isso, né? Assim, é concorrido mesmo. Se não fizer isso, não passa mesmo. Então, assim, é muito difícil e ele já entra num mercado que está cada vez mais concorrido, sim. Então, eu acho que talvez se a gente começar a rever
em algum tempo a gente consiga encontrar também um equilíbrio, né? Eu acho que tudo acaba caminhando nessa direção, né? A gente passa do ponto, aí depois tá, não tá dando certo assim, não. Vamos voltar e vamos ver o que é. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Espero que a gente consiga fazer isso rápido, né? Porque tem muita gente adoecendo, tem muita gente cansada. E tem muita gente que se sente vivendo, assim, se sente a pior pessoa, o pior profissional, porque está vivendo uma vida normal, porque está tendo uma carga horária normal, porque só quer trabalhar e voltar para casa e descansar. E não tem nada de errado com querer fazer mais e não tem nada de errado com isso, desde que você faça porque você quer e que você não ache que isso é o que vai te fazer uma pessoa muito melhor. Só te faz querer uma coisa diferente de outra pessoa. Exatamente. Assim, a gente se mede muito por conta do trabalho hoje, né? Assim, é a primeira coisa que você diz sobre você. Então, são coisas para a gente refletir, né? Qual é o peso que eu estou dando para esse trabalho e se isso está me fazendo mal ou não. Sim, é isso que você falou da primeira coisa que a gente fala sobre a gente, seu trabalho. Eu vi no Instagram esses dias um post, tipo, tente se descrever sem dizer o que que você faz como trabalho. E, tipo, nos comentários as pessoas diziam que era muito difícil e que às vezes o trabalho definiu o que ela era. Então tem isso também que você disse. E às vezes assim, às vezes tudo bem, o trabalho, a gente não tem como negar que o trabalho é uma parte muito importante e muito grande da nossa vida. É o que a gente faz de alguma forma para contribuir, seja com a nossa vida ou com onde a gente está. O trabalho é uma coisa muito importante, não dá para a gente negar. Agora, isso está te fazendo mal? Porque tudo é como a gente define muitas vezes o limite entre, por exemplo, essa questão da ansiedade ou de muitos transtornos. Tá te fazendo mal? Tá atrapalhando a tua vida? Então a gente tem que olhar com mais cuidado. Tá tudo bem para você? Então faça como você achar melhor. É mais ou menos nessa medida. Sim, com certeza. Ah, eu acho que era isso, assim, as questões que eu queria abordar sobre esse cansaço, essa exaustão que hoje é muito presente, assim, eu vejo tanto na vida das pessoas em relação ao trabalho, mas também a pandemia, né, ela mexeu muito com o nosso psicológico e com tudo. Então, eu acho que a gente conseguiu abordar aqui no episódio, então queria mais uma vez agradecer a sua participação. Muito obrigada, viu? Ah, eu que agradeço, Daniela. Adorei falar sobre isso. É um assunto muito importante. Assim, muito obrigada mesmo pelo convite. Estou à disposição. Certo. E para encerrar, eu queria te pedir uma indicação, porque aqui no podcast a gente tem um quadro que chama Pronto Falei, que é para indicar filme, série, livro, o que que você quiser indicar. Então, se você quiser deixar aqui alguma coisa para nossa audiência. Tem um livro que é clássico, né, que fala um pouco sobre isso, sobre essa coisa do trabalho, desse trabalho, que é aquele livro 1984. Eu reli um dia desses e é muito interessante a forma que ele aborda, né, essa questão do trabalho, do emprego, né, de todo o sistema ao redor disso. Do George Orwell foi o que me veio à cabeça, porque ultimamente eu tô realmente trabalhando muito. Certo, muito obrigada. Então, eu vou me despedindo por aqui. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!